Letícia para que ela apresente você para as meninas, tá certo? Muito obrigada, seja muito bem-vinda. Obrigada. Lelê, é com você. Olá, boa noite. Meu nome é Letícia Borges de Almeida, sou membro da Ordem Internacional do Arco-Íris para Meninas, junto com a Giovana, Maiara, Heloísa, Nicole Luiz, Letícia Campos, Júlia, Michele e Nicole Fungi. Com auxílio da editora responsável pela Edição Brasil, Márcia Azevedo, e professora Luciana Mantovani. Hoje estamos trabalhando como voluntárias para a revista Aquacentro, uma publicação do Instituto Mexicano da Água, com o objetivo de entrevistar a bióloga e mestre em sustentabilidade na gestão ambiental, Samara Rachete Souza. Isso mesmo. Obrigada pela apresentação, Letícia. Obrigada. Lê, tá fechado o seu áudio. Eu não estava conseguindo acessar o microfone pelo... Ui, mas Jesus Cristo. Pelo computador, desculpa. Espera só um pouquinho. O que eu faço? É que a Letícia e a Maiara são irmãs, né? Então acho que a Maiara viu a Letícia aí no sufoco, já correu para acudir. Bom, irmã é isso, né? Talvez tenha um pouquinho de interferência. Mas dá para ouvir direito? Abaixa o som do computador. Mas o computador tá no fone. Cala só um pouquinho, peraí. Sem problema, acontece. É só você fechar desliga mesmo do computador, deixa aquele xizinho no alto-falante. Aí, dá para ouvir agora? Agora ficou perfeito, gata. Ah, tá bom. Desculpa. Hoje a gente vai entrevistar a Samara Rachete Souza. Ela é bióloga na empresa Florestana e Grupo de Trabalho Ambiental Gerivá. Desculpa se eu pronunciei errado, tá? Mestre em Sustentabilidade na Gestão Ambiental pela Universidade Federal de São Carlos, pós-graduada em Gestão Ambiental e Recursos Hídricos pelo Centro de Desenvolvimento Profissional, bacharela em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de São Carlos, integrante do grupo de pesquisa de hidrologia em ecossistemas florestais, tem experiência na área de biologia, de conservação com ênfase no desenvolvimento de áreas verdes em centros urbanos, restauração de fragmentos florestais, recursos hídricos, manejo de bacias hidrográficas e educação ambiental. Desculpa pelo ter gaguejado um pouquinho, porque eu tô um pouco nervosa. Não, fica tranquila. Foi ótima apresentação. E ao vivo é assim mesmo. A conexão cai, as coisas acontecem, fiquem tranquilas, tá bom? Tá, posso começar então? Pode. Tá. Boa noite, meu nome é Nicole Luiz. Eu tenho 16 anos e hoje eu vou fazer a pergunta da Heloísa, porque ela não pôde participar da reunião. A primeira pergunta é: qual é a importância das nascentes? Tá. Bom, primeiro, vocês sabem o que é uma nascente? Mais ou menos? Eu vou explicar então para vocês. Ó, nascente. Conversem comigo. Nascente. O que essa palavra lembra?
Nascente. Nascer. Algo que O nasce. nascimento, alguma coisa que está nascendo? Perfeito. Então, nascente é justamente isso. Nascente é onde a água nasce. Então, a nascente, que é onde a água nasce, é a parte mais importante do ciclo hidrológico, que é o ciclo da água. Acho que vocês, em algum momento na escola, já devem ter aprendido o ciclo da água, né? Então, chove, e essa chuva, ela acaba infiltrando na terra, né? Ela entra na terra e embaixo da gente é como se tivesse uma piscina, né? Só que lá no fundo da terra. E que a gente chama de lençol freático. E aí tem algumas rochas e abaixo disso a gente ainda tem mais água, que são os aquíferos, né? Então, é muito importante essa etapa de chuva, porque vai acontecer a infiltração da água, vai encher o lençol freático, e quando esse lençol freático estiver cheio, essa água tem que sair por algum lugar, certo? Então, por causa da permeabilidade do solo, em alguns locais essa água acaba retornando para o solo e acaba nascendo. E esse ponto é o que a gente chama de nascente. E aí essa água é a que formam os rios, que formam, né, os córregos e depois os rios, e depois a água dos rios vão se juntando um rio com o outro e desemboca no mar, né? Então, qual a importância das nascentes? São elas a base do surgimento dos rios. As pessoas acreditam, muitas vezes, pessoas adultas e tudo mais, que os rios são formados pela água da chuva. Mas isso não é exatamente verdade. Porque, quer dizer, sim, é formada pela água da chuva, mas não é que chove e forma o rio. Chove, essa água infiltra, e quando enche o lençol freático, aí sim que vai formar a nascente, e a nascente vai formar os rios, né? Vão formar os rios. Então, essa é a importância das nascentes. É onde a água nasce, é ela que vai dar origem aos rios e depois desemboca no mar. Tá bom, muito obrigada. De nada. A próxima pergunta é minha, meu nome é Mayara. E, na sua opinião, por que os caçadores de nascentes são importantes? Primeiro lugar, eu acho que a nossa profissão como caçadores de nascentes é importante porque eu nunca vi um outro profissional que faz essa caçada de nascentes. Eu não tenho como afirmar para vocês que só eu e a equipe que trabalha comigo somos os únicos caçadores, né? Mas a gente lê muito livro, a gente lê artigos científicos inovadores na área, a gente nunca encontrou, conversando com universidades, com outros pesquisadores, nunca encontramos outras pessoas que fazem esse tipo de trabalho. Então, a primeira coisa que eu responderia é que somos praticamente únicos, né, que fazem esse trabalho, né? Encontramos sim outros profissionais que fazem o mapeamento das nascentes, que depois eu vou explicar melhor para vocês como que funciona, né, a caçada das nascentes. Mas assim, encontramos outros profissionais que fazem esse levantamento, mas eles estão no computador. Então, através da tecnologia, eles dizem, olha, eu acho que aqui tem nascente, mas nunca encontrei ninguém que faz esse trabalho que eu faço, que pega e vai até a floresta para ver se realmente tem água ou não, né? E assim, às vezes você tá lá e você vê que aquilo que o mapa indicou como sendo uma nascente não é uma nascente. É alguma tubulação que se rompeu e formou um curso d'água. Então, aquilo não é uma água natural? Se não é uma água natural, não é uma nascente? Se eu não vou em campo, eu não consigo saber o estado de conservação daquela nascente. Ela está poluída? Ela não está? Eu posso utilizar essa água para consumo? Não posso? Às vezes a água está lá, mas é muita pouca vazão, ou seja, é pouca água que está nascendo. E qual é a categoria da nascente? Né? Ela é uma nascente perene, ou seja, ela vai proporcionar água para mim o ano todo? Ou não? Só na época de chuva? Que daí a gente chama de nascente intermitente. Ou outra categoria, como uma nascente efêmera, que ela só vai gerar água, ou seja, a água só vai nascer logo após um período de chuva. Então, esse trabalho de campo, até hoje não vi ninguém que faça, e são perguntas fundamentais dentro da conservação de recursos hídricos. E eu só consigo responder estando lá em campo.
Obrigada. E a próxima também é minha. E qual a motivação dos caçadores de nascentes? A nossa motivação, e aí eu falo por toda a equipe, né? Outras pessoas que trabalharam comigo, uma delas é o Rafael Ocanha, que a gente está sempre junto fazendo esse levantamento de nascentes, né? A nossa maior motivação é porque, assim, do mesmo jeito que um médico salva vidas, né? Porque você vai no médico quando você está doente. Às vezes você vai no médico para se prevenir, certo? A gente vê que a nossa profissão é um pouco parecida, porque a água, todo mundo precisa de água, certo? Então, assim, qual é o caminho da água até chegar à nossa casa? Para sair na nossa torneira? Ninguém para pensar, entendeu? Então, todo mundo bebe água, o nosso corpo é 70% água, então é importante a gente poder proporcionar qualidade dessa água para as pessoas, né? Então, essa é a nossa maior motivação. Assim como o médico que cuida das pessoas, o nosso jeito também é um pouquinho de cuidar de pessoas, um pouquinho de salvar vidas, porque sem água, sem vida, certo? E mais do que cuidar de pessoas, indiretamente falando, né? A gente também cuida dos animais, porque a gente divide toda essa água com a fauna, né? E também com a flora, porque as árvores também precisam de água. Então é um pouquinho de cuidado que a gente gosta de ter com a natureza, gosta de ter com as pessoas, com os animais e com as árvores. Então eu diria que essa é a nossa motivação. Obrigada. Oi, boa noite. Meu nome é Nicole Fuji, eu tenho 17 anos. E a minha pergunta, a próxima, seria qual o principal objetivo dessa profissão? Quando você diz objetivo, seria da biologia ou especificamente de caçar as nascentes? De caçar as nascentes. Caçar as nascentes. Tá. Eu acho que o principal objetivo é a gente mostrar o que a gente tem para preservar. Porque, assim, a preservação, ela está intrinsecamente ligada com quem eu sou, não é? Porque eu fiz biologia da conservação. A gente tem diversos tipos de biologia, né? Tem biólogo que trabalha dentro de um laboratório, trabalha com vacina, trabalha com DNA, tem biólogo que trabalha diretamente com fauna, trabalha em zoológico. Enfim, diversos nichos dentro da biologia. Essa área de catalogação de nascentes, especificamente, trabalha com aquilo que eu estudei, aquilo que eu sempre quis trabalhar, que é a biologia da conservação, né? Então, o objetivo principal é justamente o que conservar, o que preservar, né? Então, esse é o objetivo. Eu preciso saber o que eu tenho, sabendo o que eu tenho, eu sei como eu vou preservar. Ah, entendi. Obrigada. Olá, Samara, boa noite. Meu nome é Michele Cristina, eu tenho 17 anos e as duas próximas perguntas são minhas. Primeiramente, eu gostaria de saber como surgiu a vontade de ser uma caçadora de nascente. Essa vontade surgiu porque, assim, dentro da graduação, a gente tem que acabar escolhendo um caminho para seguir, certo? Independente da profissão que vocês vão escolher ter. E eu fui para a área de educação ambiental, trabalhei com algumas outras coisas e eu não estava tão feliz. Até que eu decidi que eu devia trabalhar com algo que realmente... porque aí, dentro da graduação, a gente pode fazer iniciação científica, que vocês já devem ter ouvido falar, né? E aí, eu decidi que eu queria trabalhar com água. Porque a água é isso que eu já falei para vocês, né? A água, todo mundo precisa de água, certo? Então, eu entrei nesse mundo da água na graduação. Depois, quando eu decidi fazer um mestrado, eu continuei nessa vibe de sustentabilidade, que eu também acho super importante, todo mundo, né, ter boas práticas sustentáveis para que a gente esteja em um mundo melhor. Eu queria ser útil. Eu quero ser útil para a sociedade, para a minha cidade. Então, o que aconteceu? A gente tem no mestrado, a gente tem que escolher uma pesquisa, certo? Os orientadores,
eles propuseram alguns temas que eu não me sentia confortável em trabalhar, porque eu não sentia que eu estava sendo útil. A gente até brinca um pouco que nessa área de mestrado e doutorado, são trabalhos, pesquisas de gaveta. Que é isso? Não que sua pesquisa não vai ser importante, claro que não. Mas às vezes, todas as pesquisas são importantes, tá? Mas às vezes, você para obter um título, no meu caso, para eu obter o título de mestre, eu não queria fazer uma pesquisa que ela fosse publicada e depois eu colocasse ela na gaveta. Entende? Eu queria fazer algo além. Eu queria fazer uma pesquisa que depois as pessoas pudessem utilizar para dar continuidade a ela. Porque o meu objetivo principal não era só ter um título, né? As pessoas me chamarem de mestre, doutora, a questão não é essa, né? Como eu posso estar sendo útil? Porque eu acho que a gente tem que estar aqui não só fazendo peso na terra, entendeu? A gente tem que deixar um legado, porque um dia a gente vai morrer, assim como todo mundo, que esse é o ciclo natural da vida. O que você vai deixar aqui? Né? Então, essa foi a minha vontade. Por quê? Eu ia até os órgãos ambientais, então eu fui na Secretaria do Meio Ambiente, eu fui no SAI, fui na CETESB, pedia para conversar com algum técnico de lá e minha pergunta era a mesma. O que vocês precisam que seja realizado de pesquisa para auxiliar o órgão ambiental, para auxiliar a gestão do município? Eles me responderam uma série de coisas, mas todos eles me responderam uma coisa em comum. Precisamos fazer a catalogação de nascentes. E aí foi assim que surgiu a vontade de ser essa caçadora de nascentes. Nossa, é super bacana, porque é uma coisa tão incomum, tanto que antes da gente começar a fazer as pesquisas para esse projeto, a gente nem sabia que existia essa profissão de caçar nascentes. E pesquisando mais a fundo agora é tão bacana. A minha próxima pergunta é: quais são as maiores dificuldades de ser um caçador de nascente e qual é a parte mais gratificante? A parte mais difícil de ser uma caçadora de nascentes é que quando você está em campo, no meio da floresta, você não sabe o que você vai encontrar, né? Então, às vezes, começou a chover. Gente, você está no meio da floresta, não tem como você, em 5 minutos, sair correndo e estar no seu carro. Não, não dá, entendeu? Você tem que descer barranco, subir barranco. Você se perde muito, porque uma hora que você está lá dentro, é tudo igual, sabe? Você tem que usar aparelho tecnológico. E às vezes acontece nunca aconteceu de, por exemplo, acabar a bateria, porque a gente sempre leva bateria, sabe? A gente tem que pensar em tudo. Leva corda, leva facão. Mas, por exemplo, já aconteceu de eu cair no rio. Desbarranquei e caí dentro do rio. E aí, podia ser que meu celular parasse de funcionar, entendeu? E aí, o que eu vou fazer? Então, algumas coisas assim são bem complicadas. Já aconteceu de eu fugir de um cavalo, que era uma égua, né? Tava com um potro, e eu não percebi na hora. Porque a gente passa dentro das propriedades, às vezes, para chegar, né, até o local da nascente. E era uma propriedade muito grande. E eu não percebi. E a gente viu que a égua estava meio brava. Vamos dar a volta. E não teve jeito, ela saiu correndo atrás da gente. E assim, corri demais aquele dia, demais. Quase morri por causa da égua. E aí depois que eu vi que ela tava com o potro. Então hoje a gente, né, eu dou risada dessa história, mas na hora foi muito assustador. Essa questão do barranco, questão do sol, tá? Então a gente tem que estar sempre de protetor solar, tem que estar com um capacete ou com um boné, dependendo da área que você vai. Algo muito preocupante também, cachorros, ataque de cachorros. A gente está com perneira, todos esses equipamentos, né, de proteção, mas mesmo assim, né, a gente está lá para fazer nosso trabalho, a gente não sabe o que vai encontrar. Mas de tudo isso, acho que tem 2 coisas que para mim são as piores coisas. Vou por 3. Mosquito, que, né, pode passar dengue, mesmo que a gente esteja com repelente. Gente, vocês não têm noção. Vocês sabem que os mosquitos, né, a fêmea, né, deposita os ovos em água parada. E às vezes, o córrego, como a vazão de água é muito pouca, nem sempre a água está corrente. Então, às vezes, acaba tendo postura de ovos ali
e a gente tem que passar por um monte de mosquito. Então, assim, é terrível. Essa parte é ruim. Tá, então essa vai ser o meu top 3. Os pernilongos, não gosto. Em segundo lugar, eu vou colocar as abelhas. Já aconteceu 2 vezes de eu sofrer ataque de abelhas. Graças a Deus não eram abelhas, aquela abelha africana ou a abelha europeia, que é aquela dos desenhos animados, né? Que tem as listras amarela e preta. Não eram essas, porque essas ferroam, né? E a única maneira de você fugir da abelha, elas não gostam muito de fumaça. Mas como que você vai fazer isso ali? Na hora você entra em desespero. Então eu fui atacada por abelhas que a gente chama de meliponas, que são as abelhas nativas. E todas essas abelhas nativas, elas têm o ferrão atrofiado. Então elas não ferroam, mas elas mordem. Então você vê a boquinha delas assim e dói. Então pensa em ter 200 dessas, né? Você não vai sofrer uma reação alérgica, você não vai morrer, mas são muitas atrás de você. Então eu me joguei no chão, enfim, consegui chegar até o carro, deu tudo certo. Mas esta é o meu segundo lugar. Agora, o primeiro lugar é um bichinho muito chato, que são os carrapatos. Por mais que a gente tome todos os cuidados, acontece, porque como funciona o ciclo de vida do carrapato estrela? Ele tem um ciclo de vida trifásico. Então, a mamãe carrapato vai depositar os seus ovinhos lá, vão nascer os micuins, que são os carrapatinhos bem pequenininhos. Ele precisa, por que são 3 estágios? Ele tem que passar por 3 animais para concluir o seu ciclo de vida. Então, ele vai no primeiro animal, chupa o sangue dele, vai crescer um pouquinho, se joga de novo no chão. Aí ele fica lá, olha, esperando um outro animal passar para subir de novo, chupar o sangue e cair. Ele tem que fazer isso 3 vezes para concluir o seu ciclo de vida. E nessa primeira fase dos micuins, eles estão loucos de fome. E são milhares, milhões de micuins. Eles ficam lá na folha, porque o ovinho estourou e fica lá milhares. Eles ficam paradinhos assim, esperando alguém passar. Às vezes não é um cavalo, um cachorro que vai passar ali, é você. E aí o que acontece? Você não sente nada. Na hora que você chega na sua casa e você vai tomar um banho, você tem centenas de carrapatos pequeniníssimos em você. E eles entram, por mais que a gente coloque meia por cima e tal, eles entram dentro do tênis e eles vão subindo. Então, a primeira vez que eu tive um ataque de micuins, eu nem sabia que era carrapato, porque eles são tão pequenos, são pontinhas tão pequenas, que eu não tinha entendido. Eu sabia o ciclo de vida, mas eu não imaginava que eram tão pequenos. E aí eu olhei bem de pertinho assim, eu vi que ele estava correndo. E para tirar? Gente, eles não saem. Eles não saem. Então você tem que tomar um banho com água bem quente. A pele fica toda vermelha da água. E 45 graus mais ou menos a água para eles começarem a se desprender. E você esfregar e sair, e aí é um caos. O único jeito de tirar eles da roupa também é você colocar sua roupa em água fervente. E tem alguns sabonetes, que agora eu esqueci o nome, mas eles ajudam a repelir esses carrapatos. Mas uma vez que você passa na folha e eles estão em você, e assim, eu comecei a contar. Teve uma vez que eu pedi ajuda, né, para minha tia, no caso, me ajudar a tirar. E depois do 100 a gente parou de contar. Então, assim, é horrível, porque você começa a ter aflição e tal. Então, de tudo, eu acho que esse é a maior dificuldade. Agora, as coisas boas também, para mim, se referem aos animais, né? Porque tem um lugar mais lindo que o outro, no meio da cidade, que ninguém nunca viu, ninguém imagina que tem. Então, são locais paradisíacos, isso é muito gratificante. E também os animais, né? A gente já viu onça, filhotes de animais variados. Então, eu realmente me sinto privilegiada de ter esse trabalho que tem um lado ruim, mas também tem um lado muito bom, muito gostoso, que é justamente esse, né? De ver os animais em vida livre, de ver árvores centenárias, gigantescas, e de estar passando por locais que as outras pessoas não passam. Então, além de ser uma profissão, assim, super incomum, ainda é cheia de aventuras.
Sim, Que tem bacana isso, muito divertido. Muito obrigada pela resposta, eu adorei. de nada. Sim. Não, pera. Desculpa. A próxima pergunta é minha. E quais os resultados a senhora espera alcançar participando do projeto dos caçadores de nascentes? Como resultado, assim, uma vez que as nascentes estão catalogadas, eu preciso passar isso para o órgão público, né? E aí, o resultado que eu espero é que os órgãos públicos, mais uma vez, não engavetem a minha catalogação e deixem por isso mesmo. Eu espero que os órgãos públicos, eles possam dar continuidade nesse projeto, que seria outras etapas de conservação de nascentes. Porque, como eu disse, uma vez sabendo o que existe de nascente, onde é nascente e o estado delas, eu consigo priorizar. Então, o governo vai criar outros projetos de proteção de nascentes. Vai começar por onde esse projeto? Pelas nascentes mais degradadas, para que elas não deixem de existir, e depois as que estão menos impactadas pelo homem. Então, é esse o resultado que eu espero alcançar. Acho que travou a internet aí da Letícia. Pelo jeito travou. A Maiara conseguiu abrir. Ah lá, ela corre, ela sai de Letícia, ela vira Maiara. Tem que ficar... Desculpa de novo por ter travado, porque hoje tá difícil. Mas obrigada por responder. Nada. Bom, a próxima pergunta é minha e eu gostaria de saber como é a rotina de um caçador de nascente. A rotina desse trabalho, ela começa no dia anterior à ida no campo, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar esse mapeamento inicial que mostra onde estão as prováveis nascentes, certo? Aí eu traço um roteiro, eu traço uma rota. No dia seguinte, né, eu vou acordar bem cedinho, assim, 5 horas da manhã, porque é ruim a gente trabalhar com muito sol, né? Então eu gosto de estar em campo bem cedo. Só que eu tenho que planejar por onde eu. Porque assim, as nascentes, geralmente, elas estão no meio da floresta. Então, elas são de difícil acesso, né? Algumas nascentes, não. Elas estão no meio da floresta, mas é só na área de preservação permanente, porque assim, em torno dos cursos d'água, eu tenho que ter uma proteção de florestas, né? No caso das nascentes, é um raio de 50 metros. E o curso d'água, se o curso d'água tiver até 10 metros de largura, que o córrego é um pequeno rio formado por essa nascente, certo? De cada lado eu tenho que ter 30 metros de vegetação nativa, tá? Árvores daqui da nossa região, para proteger esse curso d'água, que é como se fossem os nossos cílios protegendo os nossos olhos, tá? Então eu tenho que ter um roteiro de como eu vou entrar nesse lugar, né? Porque não é tão fácil acesso, a gente tem que abrir uma trilha, às vezes, no caminho. Então, na noite anterior da minha ida a campo, tem toda essa preparação, né? Então, eu abro o mapa e monto. Eu vou entrar na rua tal, depois talvez eu pegue tal acesso. Pelo mapa, pela imagem de satélite do Google Earth ou do Google Maps, eu consigo ver aonde a vegetação está mais rala, né? Porque aí isso significa que talvez tenha um acesso, uma acessibilidade melhor. Então, tem toda essa preparação. Aí, eu sei que eu faço, em média, 6 nascentes no dia. Então, eu já deixo preparado esse roteiro. Aí, no dia seguinte, acordo bem cedo. Não gosto de tomar um super café da manhã, porque você tem que andar muito. Às vezes, você tem que correr. Então, você não pode estar muito cheia. Mas você tem que comer alguma coisa para não passar mal, né? Então, eu tomo um iogurte, alguma coisa assim, como uma fruta e vou. Aí eu tenho que me preparar antes de entrar no mato, certo? Porque você tem que passar protetor. Meu cabelo é muito comprido, então geralmente eu faço uma trança, isso já demora mais um tempo. Aí eu coloco um capacete. As minhas unhas não podem estar muito compridas, então a gente tem que também prestar atenção nisso. Calça comprida, meia comprida por cima da calça.
Você tem que colocar a perneira, que é uma proteção para cobra. Já aconteceu muito em campo de eu encontrar cascavel, que é uma das cobras mais perigosas, assim, né, para quem está em campo, pela quantidade de acidentes, né? Então, uma perneira bem grande que eu uso, bem alta, protege a minha perna toda. Galocha, eu gosto de fazer o meu trabalho com galocha mesmo, não só tênis de trilha, porque a galocha, às vezes, acontece a gente ter que andar pelo rio, pelo córrego. Então, aí é melhor, porque eu me molho menos. E a camiseta, né? Também tem que ser de manga longa, justamente por causa desses ataques, às vezes, de abelha, coisas nesse sentido. Mas, no geral, é tranquilo, tá? Eu sei que, às vezes, tem essas questões de animais e tudo mais, mas, no geral, é tranquilo, assim. Então, tem esse tempo que você acaba levando para se preparar para entrar na floresta, porque você nunca sabe o que você vai encontrar, então você tem que estar preparado para tudo. A gente também anda com eletrochoque, né? Porque a gente não sabe o que algum animal pode atacar a gente, então a gente tem que ter essa precaução, né? Às vezes, como eu falei, um cavalo, um boi, um cachorro, alguma coisa assim, também tem essa questão. E aí sim, a gente entra no mato. Aí, quando a gente encontra a nascente, aí sim a gente preenche uma planilha. Antes, essa planilha, ela era preenchida em papel. Mas, atualmente, a partir desse ano, eu estou tentando sistematizar isso para fazer pelo celular. Então, a gente está fazendo a criação de um aplicativo. Porque, assim, aí, qual era a rotina antes, né? A gente preenchia em campo, anotando vários parâmetros sobre como está essa nascente, o que a gente viu, para conseguir depois ver o grau de conservação dessa nascente. Aí chegava do campo, eu gostava de tirar um cochilo, porque é um trabalho muito puxado, que anda muito. Aí eu acordava e tinha que fazer o quê? Pegar todos esses dados e passar para o computador. Então a gente perde muito tempo fazendo isso. E agora eu já quero. E aí, depois que você passa, aliás, os dados para o computador, você tem que preparar as nascentes para o próximo dia. Então, é o dia todo trabalhando. Então, a hora que você sistematiza isso, eu chego em casa e a única coisa que eu tenho que fazer é programar o roteiro do dia seguinte. Eu não tenho mais esse tempo de ficar passando dados das fichas, que são muitos dados, para uma planilha. Então, a tecnologia está aí a nosso favor também, e agora a gente está sistematizando para utilizar. Mas, basicamente, essa é a nossa rotina. Tá bom, muito obrigada. De nada. A próxima é minha e eu tinha feito a pergunta por que o nome Caçadores e qual o objetivo em criar esse projeto? O nome é porque, assim, na verdade, o nome começou a partir de uma brincadeira. Assim, a palavra caçar, se você for ver bem, procurar no dicionário, ela não é muito positiva, né? Você caça o quê? Você caça um animal, para quê? Ou para você aprisionar ele, ou para você matar, né? Então é uma palavra negativa, principalmente na minha área. Mas significa que você está caçando alguma coisa em movimento. E eu não sei se vocês já sabem, mas as nascentes elas também mudam de lugar. Por isso que a gente tem todo esse trabalho também, porque ela pode estar mais acima ou mais abaixo. Às vezes ela muda de direção também, então é um trabalho realmente de caça ao tesouro. Então por isso que é o caçar, porque é como se fosse uma grande aventura mesmo. A gente monta um mapinha, né, como eu acabei de explicar para Nicole, né? É isso, né? Eu e ela somos Nicole. Nicole, é verdade. Como eu acabei de explicar, você monta um mapinha, então é como se fosse uma busca ao tesouro. Porque às vezes a gente monta um mapa, mas a nascente não está onde o mapeamento me dizia que ela estava. E aí? O que você faz? Você continua andando para ver se ela realmente existe. Porque às vezes não tem nascente, tá, gente? Às vezes uma nascente morreu. Ou é uma falha do mapeamento, né? Mas a hora que você tá lá, você tem que continuar procurando. Então é por isso que é se caçar, né? Uma caça ao tesouro e a gente acaba atribuindo esse aspecto positivo da palavra. E o objetivo de criar esse projeto é justamente essa parte que eu já expliquei, de poder contribuir, de poder ser útil mesmo para a população.
Eu achei isso muito legal. Obrigada. Nada. Bom, a próxima pergunta também é minha e eu gostaria de saber como é feita a caça da nascente. Então, a caça é mais ou menos isso que eu expliquei, né? Então, são praticamente três fases, né? Primeiro, é o mapeamento, que é esse trabalho no computador. Aí você vai saber onde ela tá, aí você monta o roteiro. E aí a parte mais importante, que é o que ninguém faz, né? Nenhum profissional até hoje encontrei que faça isso, que você vai no campo. E aí você usa um GPS e também o seu próprio. Eu gosto de usar o meu celular. Então eu uso o Google Earth, o Google Maps, imagem de satélite neles, e aí o pontinho azul vai entrando ali na floresta. Acontece também de ficar sem sinal no meio da floresta, mas aí não tem problema porque a gente está com GPS, a gente está com bússola, a gente consegue sair da floresta, né? Então, aí, propriamente dizendo da caça das nascentes, a gente simplesmente vai andando na floresta e a gente tem uma noção, assim, se o mapa me diz que ela está aqui, vamos supor que ela não esteja, eu vou continuar. Na verdade, não adianta muito eu subir, porque se ela tivesse para cima, aqui teria um córrego, certo? Eu subo um pouquinho mais, porque às vezes ela não tem força para formar um córrego, mas eu vou para os lados, porque às vezes ela era para ela estar aqui, mas ela está aqui, ou ela está aqui. Então, a gente dá uma inspecionada e a gente sabe também se aquele local ele é úmido ou não, porque existem árvores que têm afinidade com nascentes, por exemplo, o bambu. Então, às vezes tem uma área que eu nem entrei na floresta ainda, mas eu vejo que lá no meio tem bambu. Aí eu falo, bambu gosta muito de água, então a nascente está ali. Ou tem banana, taboa, enfim, uma série de uma família chamada piperaça, enfim, uma série de plantas que geralmente ficam próximas da nascente. Então a gente acaba treinando o nosso olhar para identificar onde está esse local, né? Então isso seria realmente, né, como fazer a caça das nascentes. É realmente uma caça ao tesouro. E aí, por último, seria esse diagnóstico, né? Que a gente chega em campo e aí a gente atribui uma nota para a nascente de tudo que a gente viu. Seria isso. Uma pergunta, um comentário assim. Você falou que para caçar nascente, né, você faz são 3 passos, e aí você faz todo o mapeamento. Esse mapeamento, ele tipo, já vem pronto, porque você sabe mais ou menos onde já fica a nascente, e aí você mapeia para ir atrás dela do seu jeito, ou não? Assim, esse mapeamento, a gente utiliza cartas que já vêm prontas, né? São cartas bebê, Tá. cartas de órgãos, assim. E aí a gente coloca esse mapa que tem as curvas de nível. O que são essas curvas de nível? É uma carta cheia de linhas, assim. Quanto mais próximas essas linhas estão uma das outras, significa que mais alto é aquele ambiente. As nascentes, geralmente elas nascem no que a gente chama de cabeceira, que são os pontos mais altos mesmo. Então, quando tem um desenho específico, né, dessas curvas de nível, o próprio sistema, a gente programa o sistema para dizer para a gente, olha, aqui provavelmente tem uma nascente. Então, a gente tem que programar, a gente que tem que fazer esse mapeamento, entendeu? Aí o programa dá para a gente, provavelmente aqui tem, e aqui tem, porque são vários córregos, e aí sim, a partir disso, que a gente vai em campo. Tá bom, muito obrigada. Boa noite. Eu queria saber se é possível criar uma nascente. Oi, Raíssa. Eu nunca vi ninguém falando, eu criei uma nascente. O que às vezes acontece é o seguinte, como eu disse, a água, né, tá lá embaixo da gente, no lençol freático. E aqui tem a topografia, né? Tem locais planos, locais que são morros, morrotes, enfim. Então, às vezes, o que acontece é que você vai deixar um terreno plano para construir um edifício, vamos supor. Então, tá aqui um morrinho, vamos imaginar. Aí você vem com maquinário, sei lá, uma retroescavadeira, e ela vai cortar esse terreno, certo? Para formar um barranco
para aqui ele fica plano para construir o prédio, certo? Porque antes era um morro, ele quer construir o prédio aqui, então ele vai cortar uma parte desse morro para ficar plano e ele construir o prédio. Só que vamos supor que aqui por dentro o solo é permeável. Então a água, quando o lençol freático enche, ela tem que voltar. Então, às vezes, o que acontece? As pessoas estão mexendo no terreno delas, fazendo essa modificação, e aí, nesse corte do solo, acaba acontecendo de nascer uma água. E aí vira uma nascente. Mas geralmente não é considerado uma nascente, entende? Porque se é considerado uma nascente, tudo bem que nascente é onde a água nasce, mas aí eu tenho que ter floresta no entorno, eu tenho que ter área de preservação permanente, ali você criou, meio que sem querer, né? E tudo isso depende muito, porque assim, você pode criar uma nascente, mas às vezes a pressão do interior da terra não é o suficiente para que ela continue dando água. Então, você criou uma nascente e durou algumas horas e nunca mais vai sair água. Ou não, realmente teria ali uma nascente porque tem muita vazão, tem muita pressão. Então, é difícil estimar e te dizer isso com certeza. Mas sim, você acaba criando uma nascente se for pensar no aspecto que nascente é onde a água nasce. Mas não necessariamente você consegue criar novas nascentes. Por isso que é tão importante a gente preservar aquilo que é natural. Porque eu não consigo falar, aterraram todas as nascentes, jogaram terra em cima, fecharam ela, canalizaram ela para construir uma cidade em cima. Eu não consigo depois pegar e puxar essa água para ela nascer, entendeu? Então acontece de criar uma nascente meio que sem querer, mas ela não é viável. Ficou claro? Entendi. Muito obrigado, viu? De nada. Oi, boa noite. Todo mundo consegue me ouvir direitinho? Sim. Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpa por estar com a câmera fechada, que eu ainda estou no trabalho, mas eu arrumei um jeitinho de entrar para participar disso, porque eu achei um tema bem interessante. E prazer, Samantha. Samantha não, Samara, socorro. Não tem problema. A minha pergunta é: qual a importância de descobrir novas nascentes de água? Então, Giovana, às vezes acontece, né, do mapa dizer para a gente que está aqui e a hora uma nascente, a gente vai atrás, e a hora que a gente chega lá, não é uma nascente, são várias nascentes. Isso geralmente acontece, né? Então a gente acaba catalogando mais nascentes do que o mapa me disse. Então a gente, a hora que chega no computador para passar as informações, a gente cria novos cursos d'água. Então, sim, a gente descobre novas nascentes de água. Por que isso é importante? Cada dia que passa, tem mais pessoas nascendo, certo? E aí a gente precisa de mais água. Aqui no Brasil, a gente tá, assim, consideravelmente, dizendo, tranquilo, porque a gente tem muita disponibilidade de água. Mas em alguns locais, né, do mundo, já é comum guerras ou pequenas discussões que seja por água. E a gente não necessariamente vive essa realidade aqui ainda, né? Só que cada vez tem mais pessoas, então tem mais pessoas bebendo água, precisa de mais comida. Para eu produzir mais alimento, eu preciso de mais água para regar as plantas, para dar para o boi beber e assim por diante. Então, por isso que é importante descobrir novas fontes de água, porque aí eu consigo conservar essas novas nascentes catalogadas, e uma vez que eu conservo, eu tenho mais água disponível para a população. E também eu acho que vale a pena lembrar que mais ou menos uns 2 e pouco por cento de toda a água que a gente tem no mundo é doce, né? A grande parte da água, ela não está disponível para o consumo. E esse pouquinho de água doce que a gente tem, ela ainda está presa nas nuvens, está presa nas geleiras, ou está presa nos aquíferos, né? Então, a gente não tem essa disponibilidade. O pouquinho de água que sobra para a gente, além da gente ter que dividir com os animais e com as plantas, que é muito importante também para o ecossistema como um todo, a gente faz o quê? A gente contamina, a gente polui. Então, cada vez com mais gente aqui,
mais o pouquinho de água que a gente tem está sendo contaminada, está sendo poluída, e menos água está sobrando para a gente dividir entre todo mundo. Então, isso é importante, essa questão de descobrir novas fontes, novas nascentes, para a gente poder conservar e ter mais disponibilidade de água. Samara, muitíssimo obrigada. De nada. A próxima pergunta é minha, de novo. E eu queria saber como manter a água de uma nascente limpa encontrada a partir de cidades. Tá. A gente tem muitas nascentes urbanas, né? A gente chama de nascentes urbanas todas aquelas nascentes que estão do lado da nossa casa. Às vezes a gente nem sabe que tem, mas tem uma nascente ali. Como manter uma água da nascente urbana limpa? Então, primeira coisa, é muito importante o saneamento, né, básico. Por quê? Eu tendo saneamento, eu sei que o meu esgoto, que o esgoto da minha casa, vai ser tratado, né? O esgoto ele tem que ser levado até uma estação de tratamento. Então, tem toda essa questão de detergente, por exemplo. Eu preciso utilizar da maneira correta, mas se eu for lavar um carro, por exemplo, e utilizar detergente, essa água com detergente, ela não vai estar entrando pela minha pia e sendo levada até o local correto. O caminho que a água com esse detergente faz é diferente. Ele vai estar indo direto para uma nascente ou para um córrego, né? Então não é legal, porque aí ela não vai ter tratamento, ela vai estar contaminando a água. A mesma coisa o lixo, que aí eu vou estar poluindo a água. O óleo, eu tenho que guardar o meu óleo, porque assim, uma gota de óleo, ela inviabiliza 1 litro de água. Então, eu tenho que guardar o meu óleo e levar para um ponto de coleta de óleo para fazer sabão, por exemplo. Tem pessoas que utilizam herbicidas ou algum tipo de agressivo, assim, para não ter erva daninha na sua calçada, né? Então, essa parte de controle, de você fazer tudo certinho, né? Você reciclar o seu lixo, levar o seu óleo para o ponto correto, eu acho que é uma das principais maneiras da gente manter as nascentes urbanas limpas. Muito obrigada, viu? Achei muito interessante. De nada. Nós, Samara, a pergunta é minha de novo. E assim como a Raíssa abordou sobre maneiras de a gente preservar, eu gostaria de saber, no caso, se ela já estivesse poluída, qual é o procedimento? Como a gente pode recuperar? O ideal é sempre você não poluir, não contaminar, certo? Agora, para você limpar a água, seria todo aquele processo, o ideal, né? Seria todo aquele processo que a gente já tem nas estações, né, de tratamento. Então, você vai captar essa água, você vai primeiro fazer uma filtragem dessa água para separar os sedimentos sólidos, né? Depois você vai fazer, né, essa filtragem, essa desinfecção da água. Esse seria o ideal. Mas, estando na natureza, às vezes a própria água já, dependendo, porque assim, tem uma diferença entre poluição e contaminação. Às vezes, uma poluição, que são com latas, papel, essas coisas, o tempo faz com que eles se biodegradem, né? Ou seja, eles reintegram o ciclo natural. E aí, às vezes, a própria natureza acaba limpando. Mas se você contaminou, aí eu acredito que a maneira ideal seria realmente coletar essa água e fazer o tratamento. Que é o que já vem acontecendo, mas aí não nos córregos, mas sim no rio, né? Então, espera-se que esses córregos, a água corra até formar um rio, para aí sim poder fazer essa limpeza da água. Samara, obrigada por responder. Assim, são coisas que a gente aprende muito na escola, né? Também dos processos de que a gente limpa a água, a gente aprende isso na escola, eu me lembro. E muito obrigada por ter respondido. Gostaria novamente de pedir perdão por não estar com a minha câmera aberta, porque eu estou no trabalho. Eu vou sair daqui a pouco, mas como é uma coisa importante, eu dei um jeitinho de aparecer. Então, muito obrigada mesmo, tá?
Não se preocupa com isso, eu fico muito feliz da sua participação. Obrigada. Bom, a próxima pergunta é minha também, e eu gostaria de saber como fazer para recuperar uma nascente. Para recuperar uma nascente, primeira coisa, eu acho que é uma das mais importantes. O que eu mais vejo em campo é que a lei não está sendo cumprida, né? Que é o Código Florestal, que é ele que vai dar diretriz, né, da normativa que vai falar o seguinte: no ponto da nascente tem que ter um raio de 50 metros de floresta. E eu não vejo isso. Às vezes a nascente está nascendo em um solo completamente desnudo, ou seja, ele não tem nada, ele está só na terra, né? E aí ela não está nascendo protegida, né? Então essa é a primeira coisa para recuperar uma nascente, você fazer o reflorestamento dessa área. Então você tem também uma série de protocolos a serem seguidos, mas basicamente você vai fazer com que esse local onde a nascente existe tenha floresta, porque é a floresta que está protegendo a água, né? Sem floresta, a nascente morre, tá? Então, essa é a principal maneira de você preservar uma nascente. Outra coisa que eu vejo muito, locais de área rural. O boi, ele fica muitas vezes andando pela floresta, onde tem o curso d'água, e eles usam a nascente para matar a sede. Só que aí o que acontece? O boi ele é muito pesado, então pensa 200, 1000 cabeças de boi entrando ali todo dia. Além dele degradar a floresta, como ele é muito pesado, ele faz a compactação do solo. Além também, né, de fazer cocô ali, que está contaminando a água. Então, outra maneira de fazer essa recuperação de nascentes é, primeiro, você cercar para esses animais não irem até a nascente beber água lá. Aí você, né, cria locais próprios para esses animais beberem essa água, que não vai impactar na conservação do recurso hídrico. Então, é você fazer esse cercamento e também fazer essa recuperação florestal para que vire uma floresta para proteger a água. Então, acho que essas são as duas coisas principais para recuperar uma nascente. Tá bom, muito obrigada. De nada. A próxima pergunta é minha e a última. Quais são os benefícios que um caçador de nascente traz para a população? Eu acho que o principal benefício, além disso tudo, né, que eu já falei, da gente promover a conservação e trazer água de qualidade, é que também eu acredito muito nisso. Existem vários estudos científicos falando isso. Se vocês jogarem no Google, vocês vão ver. Mas basicamente, a floresta, ela promove serviços essenciais de bem-estar, né? Então, do mesmo jeito que eu estou conversando aqui com vocês e que eu, né, acabo divulgando o meu trabalho, eu também divulgo isso, né? Essa parte de reconexão com a floresta acaba sendo um tipo de educação ambiental também, né? De mostrar que a gente precisa da água, a gente precisa conservar, e fica muito mais fácil a gente entender isso quando a gente cria essa conexão, a conexão com a natureza, né? Porque você não quer destruir algo que te faz bem. E nós, apesar da gente estar aqui, né, nessa selva de pedra, tudo cheio de concreto, dentro das nossas casas, a gente veio da natureza. E a gente vai voltar para a natureza, certo? Então, a gente faz parte do ciclo. Então, é isso que eu tento beneficiar a população, além dessa parte técnica de conservar água, de levar água de qualidade para todo mundo, de proteção à floresta, preservação dos animais, e também das plantas, essa parte de reconexão. Nós somos uma rede de interações, então tudo que uma pessoa faz de mal para a floresta, em algum momento é como se fosse um ciclo também, mesmo que naquele momento não te atinja, não te faça mal, em algum momento isso vai te impactar de uma maneira negativa. Então, eu acho que esse é um grande benefício do meu, né, que eu quero passar com o meu trabalho, que seria essa reconexão. E quando a gente se reconecta e a gente entende por que a gente tem que preservar, a gente também acaba encontrando a si mesmo, sabe? A gente acaba entendendo quem nós somos.
Então, uma dica que eu posso dar para vocês é: conheçam os parques, né, do município de vocês, as unidades de conservação, a gente tem várias aqui na região, como Carlos Botelho, enfim, é só vocês jogarem no Google assim, unidades de conservação, trilhas, e aí vocês façam trilhas, aproveitem as cachoeiras que tem nesses locais, tem guias que vão levar vocês para lá com um preço super acessível, então é super legal no final de semana vocês irem fazer uma trilha, apreciarem uma cachoeira, verem os animais, fazer um piquenique. E aí eu acho que seria isso mesmo, esse grande benefício de reconexão. Travou. Só um minuto, ela tá meio travada. Tá bom. Não tava indo o meu. Mas. Ih, agora foi. Era só um pouquinho. Desculpa, porque. Por ter atrapalhado um pouco, né? Travou um pouco. Muito obrigada pela sua resposta. E eu tenho mais uma pergunta que foge um pouco das que eu te enviei. Que quando você falou que era a única equipe, eu gostaria de saber se você é a única mulher dessa equipe. Sim! Geralmente isso é um trabalho que as pessoas imaginam assim, precisamos de um homem. Porque só o homem consegue entrar no meio do mato, consegue abrir trilha, consegue fugir dos animais. Então, por isso que eu fiquei muito feliz com o convite de vocês, porque, né, acho que a gente tem sim que ser feminista e mostrar que a gente também consegue exercer esse trabalho, né? Não só intelectualmente, mas às vezes eu não abro o caminho no facão, porque eu não tenho tanta força no braço. Mas aí o que eu faço? Por que eu vou. Gente, assim, vamos imaginar que você está no meio da floresta e você precisa abrir o caminho no meio do mato. Aí os homens estão lá com o facão, abrindo caminho. E eles estão super cansados, suando. O que eu faço? Eu gentilmente ergo o mato, ou abro o mato e passo. E aí eu chego lá e não fico cansada. Então eu fico, por que vocês estão se matando para abrir o caminho, gente? É só passar por baixo. Então, assim. Tá estragando a natureza pra quê, né? É só passar. Exatamente. E assim, desempenho o mesmo trabalho, entendeu? Então, eu realmente acho que eu já sofri um pouco de preconceito, assim, de acharem que por ser mulher eu sou estagiária, ou que eu não era. Não que tenha problema em ser estagiária, mas assim, um homem e uma mulher. Ele que é o coordenador e ela é a estagiária, entendeu? Mas não, a gente tem a mesma função da equipe. Né? Eu não era estagiária, né, dos meninos que estavam lá. Muito pelo contrário, de alguns eu sou um cargo muito acima do deles. Eles estavam lá só para abrir o mato para mim, entendeu? Mas quando a gente chega numa residência e pede para entrar, eles me tratavam assim: a menina aí, estagiária, mas você vai entrar no mato mesmo, filha? Tipo assim, eu vou, então a gente acaba sofrendo um pouco, sim, de preconceito, mas eu levo isso muito tranquilamente também, assim, dou risada, e depois as pessoas ficam muito chocadas. Já aconteceu de eu levar amigas, né, porque assim, no mestrado, eu não tinha uma equipe no mestrado. Então, uma amiga minha que foi comigo, e aí a gente entrava nas empresas, nas propriedades, todo mundo ficava muito assustado, assim, duas mulheres entrando. Mas hoje essa minha amiga está em Portugal, ela mora lá, casou, né, com um português, mas hoje sim, eu sou a única mulher da equipe. Então, por isso também que eu fiquei muito feliz com o convite de vocês e acho muito importante esse fortalecimento. E assim, vocês podem tudo. Nunca deixem ninguém falar que vocês não são capazes de fazer alguma coisa. Eu achei super interessante, né, saber que
que você é a única caçadora de nascente, né, no mundo, que as mulheres podem se destacar, mas às vezes elas são reprimidas por causa do machismo que existe. Parabéns, porque deve ser muito difícil, às vezes, ouvir, sabe, essas coisas que às vezes te rebaixa por você ser mulher, e que eu espero que as outras mulheres também tenham essa iniciativa de quebrar os estereótipos. Perfeito, sua colocação. É isso mesmo, gente. E eu fico mais uma vez muito feliz. Ô, Samara, eu só gostaria de comentar uma coisa que você falando de todas as suas aventuras me lembrou uma professora de biologia minha, porque ela não era só professora, ela se formou como bióloga. Então, ela contava muito de ir no meio do mato, se enfiar em caverna, achar cobra no meio do caminho. Então, me lembrou muito. E eu gostei muito dessa entrevista, eu gostei muito de saber sobre o seu trabalho. E parabéns por tudo, por todo o seu trabalho, pela sua força. Eu sei que não é fácil escutar coisa por ser mulher e tudo mais, mas eu só tenho a agradecer pela entrevista de hoje e te parabenizar. Obrigada, meninas. Então, agradeço muito vocês, todas vocês. O trabalho de vocês realmente voluntário está sendo essencial. Como eu disse no e-mail para a Letícia, no primeiro contato, né? Não só para si mesmas, né? Que a gente tem que acreditar na gente, mas também para o planeta como uma maneira geral. Ai, que estavam ligando aqui. Para o planeta como uma maneira geral, que a gente precisa de pessoas como vocês. Então, agradeço vocês, agradeço os elogios. Isso também me motiva muito a continuar e a saber que eu posso estar sendo exemplo para meninas como vocês. E essa questão, né, de fortalecimento feminino e de que sim, vocês podem também seguir os seus sonhos, vocês podem construir casa, ser engenheira civil, você pode ser o que você quiser, profissões que o mundo masculino acaba dominando, vocês também podem. Qualquer coisa que vocês queiram, ser tecnólogas da informação, tudo isso que é dominado, né, pelos homens, a gente também sim tem capacidade de fazer. E acredito que juntas a gente consiga mudar esse mundo, né, para melhor. E agradeço então a todos vocês, também as professoras. Gratidão aí pelo convite. Oi, Samara, sou eu de novo. Agora eu liguei minha câmera porque eu estou na rua aqui, minha mascarinha. Eu acabei de sair do trabalho, mas o que eu pude aproveitar da sua entrevista, eu aproveitei. Eu achei muito incrível, porque é um tema que eu gosto. E saber que existem os caçadores de nascente foi algo, assim, muito incrível, porque é diferente. E saber que você agora é a única caçadora, isso é inspirador, porque, como a Letícia disse, a gente precisa, sim, quebrar esses estereótipos. E eu acho isso muito importante. E você é uma inspiração pra gente. Agradeço pelo seu trabalho em prol da nossa natureza, que a gente precisa cuidar tanto. E gostaria muito de agradecer também você por ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo para estar passando tanto conhecimento para a gente. Eu que agradeço vocês. Muito obrigada. Bom, eu levantei a mão aqui, deixa eu baixar. Que eu gostaria de falar. Muito obrigada, Samara, por você ter disponibilizado seu tempo para dar essa entrevista pra gente, né? Foi muito incrível, foi maravilhosa. Foi um conhecimento muito bom para mim, que eu não tinha noção. E agora eu posso comentar sobre isso, falar que eu aprendi. E realmente você vai ser agora uma inspiração para mim. Eu adorei você, de verdade, muito obrigada. E é isso. Obrigada, meninas. Eu que agradeço de novo. Eu queria agradecer por você ter aceitado o convite e enriquecer. Caramba, eu não consigo pronunciar a palavra. Ai, Jesus Cristo. Eu tô muito. Isso, obrigada. Eu tô muito feliz por você ter aceitado e enriquecer a nossa entrevista. E porque passar as informações, os conteúdos que você passou foi muito, muito bom. Obrigada. Obrigada a vocês. Também gostaria de agradecer por ter aceitado o convite. A Letícia ficou muito feliz. Ela
Ficou muito feliz mesmo, muito obrigada. E foi enriquecedor descobrir coisas que eu não sabia sobre as nascentes, eu não conhecia muito. E hoje eu descobri coisas muito interessantes. Muito obrigada. De nada. Márcia? Bom, então eu quero agradecer também, todos vamos agradecer, né? Foi incrível. Eu já fiz um passeio para descobrir, não era para descobrir, porque eram todas descobertas, mas para saber sobre as nascentes no Bexiga, né? Que tem muitas, muitas nascentes, né, no Bexiga. E aí eu fiz esse tour lá. E eu achei incrível, eu falei para as meninas, olha, tem um grupo aí de caçadores de nascentes, e elas ficaram super interessadas, e hoje, né, foi assim, desbravadora essa entrevista, até para a gente pensar que tem coisas que a gente nem imagina, né, que a gente possa seguir para fazer e ser feliz na vida, né, não existem 5 profissões, né, só. Então, isso foi muito bacana, Samara. E outra que você é muito gentil, né? A forma como você fala é muito generosa. Então, muito obrigada mesmo por ter participado. Essa revista, ela vai ter o lançamento dela em outubro. A gente vai enviar para você o link, porque é digital. Não sei se a Letícia explicou um pouquinho do projeto para você. Explicou um pouquinho do projeto, mas depois eu até queria bater um papo com vocês para entender um pouquinho melhor. Sim, ela é uma revista que tem uma colaboração, né? Quem é a responsável por essa revista é o Instituto de Tecnologia da Água do México. Ai, que legal. E eles trabalham com jovens lá também, nessa revista tem uma editora-chefe, que é uma adulta, mas assim, todos os outros que trabalham são jovens. E aí tem também um grupo de jovens na Bolívia, na Colômbia e agora na Espanha. Que legal. E todos trabalhando com esse tema da água, nos seus diversas perspectivas. Essa edição agora é a água como início da vida, né? Então, a gente está discutindo tanto a privatização da água, como que se dá essa questão. Nessa semana, elas fizeram uma entrevista sobre isso, com a privatização, que teve uma abordagem bem diferente da anterior, porque na semana passada elas entrevistaram um pesquisador que totalmente contra a privatização da água, e nessa semana elas entrevistaram uma pesquisadora que já acha que é um caminho super viável e tudo mais. Que legal, eu vou querer acompanhar vocês agora. Aí só em outubro eu vou conseguir acompanhar, que é quando vai ter o lançamento. Porque aí em outubro, todo esse trabalho ele vai ser editado por elas, né? Elas vão transcrever as entrevistas. Uma delas vai ser essa sua, né? Que vai estar lá. Esse debate também da privatização. Então, a gente vai encaminhar para você e quem sabe, né? A gente possa fazer até um evento de lançamento em que você será convidada. Por favor, vai ser um prazer. Obrigada pelas palavras. E, sério, eu fico muito grata, muito feliz de estar participando disso. Eu acho realmente muito nobre. Muito Estamos juntas. Obrigada. Boa noite. Obrigada, Márcia. Boa noite. Nem vou me alongar muito, porque acho que todos os agradecimentos foram feitos, acho que merecidamente, por sinal, você conduziu as meninas, trazendo curiosidade. Eu cheguei a ver aqui uma pequenininha mandou aqui para mim que quero ser caçadora de nascente. Está inspirando. A gente teve numa das entrevistas uma oceanógrafa aqui inspirando, né? E agora a gente tem uma caçadora de nascente. Disse, gente, é muito legal, eu quero ser isso aí. Então, é bem interessante quando a gente vê o interesse das jovens a respeito dos assuntos. Eu confesso que eu estava muito curiosa, né? Como que era um caçador de nascente, o que fazia, né? Porque a gente não imagina, realmente. Quando a Márcia comentou, eu falei, como assim?
Mas tem gente caçando, né? Porque a gente pensa em caçadores de animais, até de caçadores de fantasma, mas de nascente, né? Então, você falando, né? Eu fui montando o seu paramento, né? Calça comprida, meia por cima, eu já fui imaginando, né? Eu falei assim, muito. E eu acho que elas também viajaram com você, né? Os micuins subindo no corpo, as abelhas, sair correndo com as abelhas. Eu me transportei aí em todas as aventuras e eu acredito que as meninas fizeram o mesmo. Então, isso prendeu a atenção da gente. Muito obrigada mesmo. Espero que nas próximas, se Deus quiser, a gente terá outras edições e que a gente consiga trazer a Samara novamente com outras jovens também, com mais jovens, né? Mas é sempre as meninas, né? São sempre mulheres, né? Nesse sentido que a gente tem focado. Mas muito obrigada mesmo, Samara. Uma boa noite para você. Boa noite a todos. Obrigada. Todas. Obrigada a todas. Boa noite e até breve, então. Espero futuramente poder ver vocês novamente nos bate-papos e outras inspirações. E se precisarem de alguma coisa, podem contar comigo, tá bom? Obrigada, boa noite. Tchau, muito Obrigada, obrigada. boa noite. Boa noite. Muito obrigada, boa noite. Tchau, tchau.